declara: a rede está de volta. Ai. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Pregar aqui se torna um pouquinho difícil, porque Jesus usou cada um aqui com a primecia, mas eu tenho que ser contundente e fiel àquilo que Jesus veio me dar neste lugar, aleluia. A oração do nosso irmão, a qual não conheço, mas Deus seja louvado pela sua vida, viu, missionário? Que Deus te honre muito. Não quero desvalidar a tua oração, quem sou eu para isso? Mas eu gostaria, mesmo respeitando ainda a distância oficial que muitos têm dizido, eu gostaria que encarecidamente você pegava na mãozinha de quem está do lado aí. Eita Jesus, aleluia. Pega na mãozinha dele, pega na mãozinha dela, encarecidamente sacode ele para um lado e para o outro aí. Mas balança com carinho e olhando, não tá entendendo nada, né? Vamos lá, pode segurar. Fala, não tá entendendo nada, Vamos né? acompanhar. Fala, ei, é a rede. Fala, você trouxe. Fala, se você não trouxe, não se preocupa, porque eu trouxe. E entenda uma coisa: o que pegar, o peixe que trazer, eu estou partindo contigo. Espera aí, tá entendendo? Tá entendendo? Jesus está falando que não é só para um, é para o próprio, aleluia. Eita Deus! Aleluia. Cobre vossas cabeças, eu quero orar pela revelação da palavra, aleluia. Senhor Deus, amado Pai, uma vez mais, Senhor, aqui está o teu servo, ou melhor dizendo, o conservo. Ah, meu Deus eterno e Deus querido, não prego porque gosto, mas prego porque o Senhor me marcou. Ah, Deus, tu sabe da onde tu tem me tirado, e tu sabe o que tem acrescentado sobre a minha história. E eu lembro, Senhor, meu Deus eterno, que quando o Senhor me usou a primeira vez dentro das tuas escrituras, eu sempre tenho dito, por onde quer que eu tenha andado, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça e apareça. E eu sei que nesta noite, Senhor, não será diferente. Pai amado e Pai querido, Senhor, eu não trago uma palavra humana, mas eu trago uma palavra vinda do teu coração. E se ela já vem do teu coração, eu acredito que já tem endereço na terra dos viventes. Ah, Pai eterno e Pai querido, faço eu agora um pedido de atrevimento. Aquele que estava entristecido, aquele que estava aborrecido, aquela que estava triste, aborrecida, deste já, Senhor, passa com a tua poção de cura, toca com o teu bálsamo, tira toda a preocupação, Pai eterno e Pai querido, Senhor. E aonde tiver um lavado, um remido com o teu sangue, desce já, Senhor, no decorrer dessa mensagem, que o Senhor vai usando cada um conforme tu quer, vai enchendo desde as plantas dos pés até o último fio da cabeça. Ah, Pai, é o que eu te peço, é o que eu te louvo, é o que eu já te agradeço. E aquele que está entendendo e já está recebendo também já esta oração, aplauda ao Senhor Jesus por ter agido. Aleluia. Do Evangelho, aleluia. Glórias a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, do teu capítulo do número 13, na parte B do versículo. Aleluia. Livro de 1 Crônicas. Desculpa, meu irmão, estou ficando meio cegueta, a idade está chegando e louvado seja o Senhor. Livro de 1 Crônicas, do seu número 13. Aleluia. Aleluia. Versículo 9, assim sucessivamente. A tradução da minha Bíblia diz assim: Uza é ferido por tocar a arca. Aleluia. Tradução simples: Uza é ferido por tocar a arca. Somente nesse texto eu já poderia pregar aqui, porque falar de presença é uma coisa que é notória, se torna fácil, porque só prega a presença quem vive na presença. Aleluia. Mas não é somente isso que eu quero trazer. Deus me revelava algo quando eu estudava essa palavra, e era algo profético. E eu falava ali no meu cantinho, falei: Jesus, se o Senhor me dá 5% de tudo aquilo que o Senhor vem me dando nesta revelação,
eu já me dou por satisfeito. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, do teu capítulo do número 13. Subtexto diz: Uza é ferido por tocar a arca. No versículo 9, assim sucessivamente, vai dizendo: E chegando a eira de Quidom, estendeu Uza a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto a brecha em Uza. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Aquele dia temeu o Davi Deus, dizendo: como trazei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. E a sua casa o Senhor o abençoou, e a casa de Obed-edom e tudo o quanto o tinha. Tome os vossos lugares em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Livro de 1 Crônicas, aonde tem uma história que é muito bem conhecida, uma criança que poderia trazer a narrativa, porque nós sabemos que alguns desenhos bíblicos trazem muito essa história, e é uma história tão simples e tão culta que ela nos pega, ela nos chama a atenção. Mas entenda uma coisa, algo a qual Deus me dava por revelação nessa noite, acerca da arca. Deus me trazia alguns condimentos, e eu falava: Jesus, o que quer dizer esses condimentos? Porque todos nós sabemos o que significava a arca. Nós sabemos que a arca, por fora dela, era banhada de ouro puro, mas Deus falava: ei, é muito fácil citar o que está por fora, mas eu quero te trazer para o que está dentro. Eu não sei se você está entendendo. Deus já está falando através de revelação. Muitas das vezes olharam para mim e para você por fora, mas Jesus está falando: ei, eu conheço o que está dentro. Eu disse que há 3 ornamentos a qual o Espírito Santo de Deus, missionária, me revelava, e eu me encantava com tudo isso, porque já ouvimos muitos preletores pregar de diversa forma acerca dessa história, e cada um com uma profecia, cada um com um diferencial. Mas entenda, Deus falava: vou eu te trazer 2 subjetivos dentro da arca, a qual muitos não tocam no assunto, a qual muitos não falam, porque havia uma grande responsabilidade. A responsabilidade primeiro em si é entender como foi construída a arca e do que foi feito a arca. Alguns historiadores vão nos dizer que a arca foi construída por uma madeira chamada por nome madeira de acácio, ou seja, uma madeira, minha irmã, que não era fácil, não era para qualquer um homem colocar a mão, não era para qualquer um ser o lapidar ou mexer com ela. Ei, eu vou simplificar, eu vou pregar a base de revelação. Eu não quero simplesmente ficar na história da arca, eu estou falando da arca vivente, eu estou falando da arca que dá glória misturado com aleluia. Ei, Jesus está falando: ei, ninguém sabe de que forma você foi formado, ninguém sabe, mas Deus fala que antes de formar nervo, antes de colocar cutano, antes de formar ossos, antes de colocar pele, Ele já tinha colocado a essência dele na tua história. Pra cá que bonitinho assim, só você sabe o que você sofreu. Aleluia. Madeira de acácio. Vou eu voltar para dentro da história. Madeira de acácio, uma madeira difícil, que não era qualquer carpinteiro. Eu disse qualquer carpinteiro. Fala para quem está do lado, seja profeta comigo, diz: não era para qualquer carpinteiro. Não, seja profeta, você vai me ajudar a pregar nesta noite. Diga: não era qualquer carpinteiro. E louvado seja Deus, varão, que não era qualquer
qualquer carpinteiro. Sabe por quê? Eu e você já ouviu muitas das vezes, até mesmo a nossa mãe, o nosso pai, ou até mesmo um parente, dizer assim: ei, madeira que nasce torto não se endireita. Ai, quem foi que não já ouviu isso? Quem já não escutou isso? Madeira que nasce torto não se endireita. Ah, errou. Não conhece o meu Messias e não conhece o teu Messias. Não sabe da história, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Nazareno. Sabe por quê, varão? Porque ele é carpinteiro. A madeira sou eu, a madeira é você. Mas ele é torto, mas Jesus endireitou. Ei, eu só vou pregar para a arca aqui nesse lugar. Aleluia. Madeira conhecida como madeira de acácio, madeira difícil de ser manuseada. Ah, não era qualquer carpinteiro. Aí vou eu conjecturar. Então creio eu, eita Jesus, que para alguém mexer ou construir aquela arca, tinha que ser da especiaria, ou melhor dizendo, da genealogia de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, ele era carpinteiro. Então já entra aí, meu irmão. Não precisa ser um homem expert para entender que para até mesmo conduzir a arca, tinha que ser direcionado por Deus. Aleluia. Aleluia. Madeira de acácio, uma madeira muito útil, muito difícil. E sabemos que ela teve os seus comprimentos, teve de fato uma certa espessura, e por fora ela foi toda forrada e banhada do melhor ouro, o ouro púrpura. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer aquilo que Deus colocou ainda. Os utensílios que Deus falava que estava dentro da arca. Porque por muitas... Ai, Jesus vai estreitar um pouquinho aí, irmão. Por muitas das vezes as pessoas conhecem o vaso, varão. Olha aí, varão. As pessoas falam que é vaso só pelo aquilo que está fora. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Às vezes parece que é vaso, mas é só aparência. A aparência engana. É jarro puro. É jarrão, tá oco. Foi movido e construído por uma humana. Anda no seu natural. Mas louvado seja Deus que Deus está falando. Não, aqui tem arca. Ei, só que não entenderam que eu vou explicar. Ei, Jesus está falando que aqui tem arca. O que eu entendo com isso? Uma madeira rude, difícil. Um caixote de madeira, por muitas das vezes, ele não é bem visto. Quem é que dá valor para um caixote de madeira da feira? Ninguém. Quem é que valoriza um caixote vazio? Ninguém. Então o nosso Messias teve uma preocupação. Eu preciso ornamentar. Ai, Jesus. Eu preciso ornamentar. Já entendo eu dentro dessa palavra. Jesus estava preocupado com a geração de hoje. Não era